Olá, amigos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero hoje trazer esse tema aqui, porque eu tenho visto nos nossos dias muitos cristãos perdidos acerca de dízimos, ofertas, votos, sacrifício. Até onde a Bíblia nos ensina acerca de votos? Até onde a Bíblia ensina-nos acerca de dízimo? Até onde a Bíblia nos ensina acerca de sacrifício? Então queremos hoje, queridos, tratar sobre esse assunto muito importante na Igreja do Senhor. Por falta de conhecimento, o povo de Deus tem perecido. Aliás, Jesus falou que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, por falta de conhecimento, de conhecer aquilo que as Escrituras falam, ou ter falsos ensinamentos, a Igreja do Senhor, os cristãos dos nossos dias, têm caído em muitas ciladas. Então quero hoje aqui trazer esse ensino, nada do que aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Nós queremos apenas trazer à luz das Escrituras esclarecimento. Então tudo que for ministrado aqui não vai ser próprio meu, quero deixar claro, mas tudo baseado nas Escrituras Sagradas. Então, eu quero que você marque aí algumas palavrinhas para que fique gravado no seu coração. A primeira palavra é obediência. Notou aí? Primeira palavra, obediência. Segunda palavra, fé. Obediência, fé. Terceira palavra, generosidade. Quarta palavra, fidelidade. Então vamos lá? Obediência, fé, generosidade e fidelidade. Essas quatro palavras, ela caminha junto com o cristão que está servindo ao Senhor Jesus com integridade, que já aceitou aquilo que ele tem ouvido acerca de Cristo. Então, quando falamos de cristão, essas quatro palavras têm que existir na vida de um cristão. Então, eu quero começar com as ofertas. Todo culto é ministrado ofertas. Praticamente todas as igrejas, em todo o mundo, fala sobre ofertas. Os pastores, os ministros da palavra de Deus pedem oferta nos seus cultos. Mas onde está a base bíblica para que nós, pastores, falemos de ofertas? Primeiramente, vamos lá no livro de Gênesis, capítulo de número 4. Tem a história de dois irmãos. Olha só o que diz a Bíblia. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Aí, Caim, que nasceu de Adão e Eva, um período do tempo determinado, trouxe uma oferta ao Senhor. A Bíblia já começa a falar, a ensinar, a mostrar sobre a oferta. Isso aqui foi voluntário, não mostra, não fala que Deus pediu. E Abel, por sua vez, versículo 4, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e do quê? E da sua oferta. Ao passo de que Caim e da sua oferta Deus não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Por que descaiu o semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, para ti cumpre dominá-lo. Então, fala a história, começa a narração bíblica, falando a história de Abel e de Caim. Abel, ele era pastor de ovelha, trouxe uma oferta ao Senhor
das primícias do seu rebanho. E Caim anteriormente tinha trazido uma oferta, que ele era lavrador. Então a Bíblia fala que Deus se agradou da oferta de Abel. Queridos, Deus se agrada da oferta. A primeira coisa que nós precisamos entender, que Deus, ele se agrada da oferta. E a oferta que nós levamos ao altar, ela precisa também agradar o coração do Senhor. Por que Deus ele se agradou de Abel? Porque a oferta que ele trouxe também trouxe um sacrifício, porque uma ovelha foi sacrificada, o sangue dessa ovelha foi derramada e já prefigurava o sangue do seu filho lá na cruz do Calvário. E Deus, de algum modo, se agradou da oferta de Abel. Ao passo que da oferta de Caim, a Bíblia fala que Deus não se agradou. Por que será? Caim sendo lavrador, Deus havia amaldiçoado a terra. Então, certamente, alguns estudiosos dizem que talvez Deus não se agrada da oferta de Caim devido àquela terra que estava sendo amaldiçoada. E também aquilo que estava no coração de Caim. Bom, mas eu não quero entrar nesse mérito, eu quero falar sobre a oferta. Então, começamos aqui em Gênesis, já falando sobre oferta. Você nota que o livro de Gênesis é escrito para mostrar como foi todo o começo da criação, o começo do povo. Deus começa a trabalhar para levantar um povo sobre a terra, um povo que viria, desse povo nasceu o Messias, o Salvador, o Cristo, o ungido de Deus. Então Deus ele começa a mostrar, a ensinar como essa nação foi estabelecida. Então, a primeira oferta que nós lemos na Bíblia é aqui em Gênesis capítulo 4, a oferta de Abel e a oferta de Caim. Isso mostra que Deus se agrada da oferta e tem oferta também que Deus não se agrada. Nós vemos agora também, queridos, sobre sacrifício. Então vamos lá, sobre sacrifício. Gênesis 8, 20. Gênesis 8, 20. Vamos lá? Gênesis 8, 20. Olha o que diz. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Então você vai ver, primeira oferta, Gênesis 4. Primeiro sacrifício mostrado, Gênesis 8, 20, sobre Noé. Quando ele acaba o dilúvio, a primeira coisa que ele faz é levantar um altar ao Senhor e sacrificar ao Senhor. Então nós já vemos a oferta, sacrifício sendo mostrado na Bíblia Sagrada. O sacrifício de animais. Deus se agradava do sacrifício. Então nós vamos agora falar sobre Abraão. Olha só, Gênesis 14, 18. Olha só o que diz aqui, Gênesis 14, 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então aqui já começa a falar sobre dízimo. Então nós falamos de oferta lá em Gênesis 4, sobre Abel e Caim. Falamos de sacrifício em Noé, que a primeira coisa que ele faz ao sair da arca é sacrificar. Agora estamos falando de dízimo. O primeiro dízimo que nós vemos na Bíblia é com Abraão, quando ele volta, né, da guerra contra os 4 reis, que ele resgata o seu sobrinho Ló, juntamente com os 318 servos de Deus nascidos na sua casa, e ele se encontra com um sacerdote do Senhor de Salém, que hoje é Jerusalém, chamado Melquisedeque. Ele é um tipo de Cristo, um tipo de Jesus na Bíblia. Você vai ver lá depois em Hebreus falando sobre Melquisedeque. Então Melquisedeque recebe o dízimo de Abraão. Abraão dá o dízimo para Melquisedeque, que ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. Então a oferta, nós falamos de sacrifício e também estamos falando agora de dízimo.
Isso tudo no Antigo Testamento, queridos. Se eu não conseguir terminar, eu vou estar ministrando a segunda parte desse vídeo em outro vídeo. Tá? Então você se liga aí, ouça direitinho, assista até o final, vá depois para o segundo vídeo que eu vou estar explicando tudo. Então nós falamos de oferta, dízimo, sacrifício. Você tem que entender o seguinte, nós estamos falando de uma nação que está sendo criada, e uma nação que foi criada dentro de obediência. Então Abraão, ele mostra, segundo a palavra de Deus, uma obediência ao Senhor. Abel, você vai ver na vida dele generosidade, fé. Você vai ver lá na frente, em Hebreus também, falando acerca da fé de Abel. Você vai ver falando acerca também da fé de Abraão, que eles ouviram a Deus. Então você vai ver também na passagem que Deus prova Abraão, pedindo Isaac, né? Mas lá na frente Deus diz, olha, não quero teu filho, eu quero ter um cordeiro para você sacrificar. Então a nação de Israel, ela foi criada dentro desses preceitos de oferta, de sacrifício, de dízimo. Eu estou falando aí de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 anos, 5.000 anos de costumes. Depois Deus dá a lei para Moisés, lá em Levítico 27:32, você pode ver lá. Deus falando, estipulando, né, estabelecendo a lei dos dízimos, das ofertas. Deus falando que essas ofertas agora, todas as outras tribos trariam para os levitas, porque os levitas, eles estariam na casa do Senhor ministrando, então eles seriam sustentados agora pelos dízimos, pelas ofertas. Agora nós temos ali também Malaquias 3, né? Malaquias 3, que é o versículo mais conhecido, mais pregado. Né? Eu já fiz alguns testes, queridos, falando assim, onde está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para aquele que todo crê. Ninguém sabia. Mas onde está escrito trazei todos os dízimos à casa do tesouro? Todo mundo sabia, Malaquias 3:10. O que diz Malaquias 3:10? Vamos lá? 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa. Então nós estamos falando aqui, Deus cobrando agora para o povo, olha, os dízimos vocês não estão trazendo, olha, os sacerdotes estão roubando, vocês estão defraudando a casa do Senhor. Você pode ler depois que Deus está cobrando o povo para trazer novamente os dízimos e as ofertas. Então, queridos, nós estamos falando de uma nação que foi criada, que surgiu debaixo desses preceitos, dessa tradição e dessas leis. Estou falando de uma nação que já tem costumes milenares de ser dizimistas e ofertantes. Eu vou fazer o segundo vídeo falando de dízimo e oferta no Novo Testamento. Acompanhe aí, em nome de Jesus.